muitíssimo obrigada pela oportunidade, pela companhia de vocês e pela possibilidade de aprender tanto com tanta gente incrível hoje. Grande abraço para vocês e para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Legal, show de bola. Um abraço para você. Olha só, Erivelto, quem vai entrar agora é o Diego Godoy, também um executivo de primeira grandeza, passagem aí por grandes consultorias em todo o Brasil. E o Diego vai falar sobre o que ele aprendeu com os empreendedores, né? Atendendo esses grandes empreendedores. E tem uma coisa em relação ao Diego, né? Ele é um grande aprendiz, eu gosto de sentar com ele, aprender, conversar, trocar ideias, olhar para frente, olhar para o futuro, né? O Diego Godoy está aqui entrando, né? Deixa eu me despedir da Juliana, então, Gil, obrigado pela participação, mais uma vez pela parceria, né? Quem diria que um dia estaríamos juntos numa live longa, debatendo um assunto tão importante e fazendo jornalismo nas redes sociais. Sem estar contando os segundos, né, Erivelto? E falando sobre empreendedorismo. Muito obrigada. Legal, Ju, obrigado. Você também, Eri. Obrigada, viu? Legal. Olha só, quem está conosco na tela aqui é o Diego Godoy, Headhunter, meu amigo, um professor, uma pessoa com quem eu gosto de aprender muito e constantemente. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Nascimento. Obrigado, Erivelto, pelo convite. Estamos aqui. Vamos conversar um pouquinho. Sempre é um prazer estar com vocês. O professor são vocês, eu não. Eu sou o aprendiz de vocês sempre. Que nada. Agora, me conta o seguinte, tá? Antes da gente entrar no tema central da nossa conversa, que é as histórias que você aprendeu aí com os grandes empreendedores, com quem você convive, para quem você trabalha, né? Conta para nós, o mercado está voltando a ficar aquecido? Como está o mercado de trabalho no Brasil? Traga essa informação para a gente. O mercado de trabalho no Brasil está muito aquecido. Acredito que nunca teve tão aquecido em alguns segmentos. Eu sempre falo que o problema do Brasil não é emprego, é qualificação. A gente tem vaga no Brasil, mas a gente não qualifica as pessoas na velocidade e na profundidade, na maneira como o mercado necessita para contratar. Então você tem vagas abertas, mas você não tem gente suficientemente qualificada para ocupar. Só para vocês terem uma ideia, a previsão é que em 2030 a gente vai ter mais ou menos 8 milhões de vagas abertas sem gente suficientemente qualificada para ocupar. Então, você resolveria o problema de 2/3 do número, né, que a gente tem hoje 12, 13 milhões de desempregados, qualificando essas pessoas, né? Então, você tem o fim da era industrial, o começo da era digital, mas o mercado não acompanha isso. Mas esse não é um problema só do Brasil, é um problema global. Mas no Brasil ele acontece também. Olhar importante, hein, Erivelto? A gente tem ouvido falar aí, né? Você disse que é um problema global, a gente tem ouvido falar, principalmente o Canadá, e agora parece que Portugal também entrou nessa fila, atrás de pessoas com capacitação. Portugal está dando cidadania, passaporte, casa, comida e roupa lavada para profissionais de tecnologia, de informação, né? E o Canadá também, há muito tempo, também tem dado esses benefícios, e a Europa, de uma maneira geral. Imagina o que nós não vamos ter no Brasil daqui a alguns anos, né? Que a gente já não tem um país que se capacita nessa velocidade, e é um país, como o Felipe mostrou ali, nós temos o maior público em vários itens de tecnologia, mas a gente não está preparando também os nossos profissionais. Como é que você vê isso? Erivelto, excelente pergunta. Na verdade, são vários países que fazem isso hoje, né? Você tem o Canadá, sim, Portugal também. A gente no Brasil tem essa facilidade por não precisar falar inglês para emigrar para Portugal, né? Então, é um país muito procurado pelos brasileiros. Mas para mim, o caso mais emblemático é a Estônia, que é um paísinho lá em cima no norte da Europa, que eu brinco que é onde a Elsa da Frozen mora, porque é no meio de um fiord lá. De um lado, eu acho que é a Dinamarca ou a Noruega, e do outro lado é a Estônia. E na Estônia, para vocês terem uma ideia, existe um ministério do governo para a atração de gente de outros países. Então, é um assunto de Estado, a atração de gente qualificada. Panamá também trata como assunto de Estado a atração de gente qualificada de outros países. Os Estados Unidos faz isso há muitos anos, há mais de 50 anos. Os Estados Unidos importa pesquisadores e cientistas do mundo inteiro, né? A gente tem um exemplo que é emblemático, que é o do Einstein. Albert Einstein foi um cientista importado pelos Estados Unidos
antes do nazismo. Ele era judeu, né? Teoricamente ele teria fugido da Alemanha, mas ele foi importado antes do nazismo para os Estados Unidos para estudar e pesquisar nos Estados Unidos. Então você tem esse fluxo de gente qualificada há muito tempo acontecendo. O que acontece com a era digital agora, que para mim é mais preocupante, é que você consegue deslocar as pessoas de país sem mudá-las de país. Então você consegue ter um brasileiro trabalhando para uma empresa no Canadá, na Estônia, nos Estados Unidos, morando no Brasil, recebendo em dólar, sem tributar nada. Então vira uma guerra fiscal, tem um monte de implicações nacionais para os países, né? Todos os países do mundo sofrem com isso hoje. Então, assim, você vê países se armando realmente para uma guerra de talentos, em que elas vão roubar pessoas dos outros países, e você não tem o que fazer. E, além de tudo, você tem uma fuga de divisa, né, de tributo. Você vive isso aí de uma forma muito... Todos os dias. Muito constante, todo dia, né? Eu tenho um amigo, inclusive, ele tem um talk aqui conosco, que é o Sandro Silveira, ele vai contar o case da Operativa, e um dia o Sandro me ligou, ele tem uma empresa que fabrica softwares, né? E ele me ligou e falou, Nascimento, roubaram 4 hoje, né? E as empresas ofertando bons salários e etc e tal, para levar os talentos, né? Sim. E aí você trouxe uma coisa que é super importante. Quem está nos acompanhando, escuta o Red Hunter falar e se qualifique, se prepare, porque vem aí um apagão de mão de obra. E se você for um talento requisitado e desejável pelas empresas, você vai poder escolher aonde trabalhar e o quanto você quer ganhar. Exatamente. E tem uma outra coisa que o Erivelto perguntou, a gente sempre fala em tecnologia, né? A gente acha que porque o maior problema é tecnologia. Mas para vocês terem uma ideia, existem profissões com apagão também. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você tem um curso técnico de enfermagem, você imigra para os Estados Unidos sem necessidade de falar inglês, e o visto é emitido em menos de 4 meses, se não me engano. Então você tem hoje empresas no Brasil, empresas americanas no Brasil recrutando enfermeiros e enfermeiras na porta das escolas de enfermagem. Então você tem um déficit de enfermeiros no Brasil, que não sei se vocês sabiam disso, mas existe. Por exemplo, no Canadá, existem 2 profissões também que você imigra sem ter necessidade de fazer nenhuma prova ou nenhuma comprovação de estudo. Motorista de ônibus e operador CNC, que é um operador de uma máquina industrial de grande porte. São 2 profissões que a gente provavelmente nem ouve falar no Brasil, né, que são totalmente desconhecidas, são alguns pejorativamente chamam de subemprego, e você tem países contratando essas pessoas sem a menor necessidade de falar inglês. Então, é um problema, mão de obra técnica é um problema gravíssimo no Brasil e no mundo. Erivelto, está fechado o seu microfone. Jornalista não tem informação de que estão precisando em nenhum lugar do mundo, né? Olha, Erivelto, eu vou te falar que esses dias me fizeram essa pergunta. E eu vejo jornalistas como uma profissão extremamente importante por causa das mídias sociais. Eu acho que cada vez mais a curadoria de informação, a gente hoje vive um boom de informação desqualificada, né? Então tem muito lixo na internet e muita coisa boa. Então você tem dificuldade em saber o que você deve ler e no que você deve acreditar. Eu vejo que hoje os copywriters, as pessoas que trabalham com SEO, que é a otimização de máquinas de busca, né, o Search Engine Optimization, essas pessoas, se elas tiverem uma formação em jornalismo, que é uma formação muito robusta, muito mais robusta do que uma formação de SEO que você faz num curso online em 6 meses, obviamente, você tem essa profundidade de conhecimento técnico e base de referência que um jornalista tem, porque ele trabalha investigativo, ele trabalha língua portuguesa, que é um problema que a gente tem hoje no Brasil e no mundo. Escrever de um jeito inteligente e correto parece que se perdeu, né? Então você tem, eu acho que o jornalista, todas as profissões, na verdade, elas têm que se ver além do papel que elas tinham antes. Elas têm que tentar se encaixar. Você olha, o que esse conhecimento que eu tenho aqui, eu falo isso sempre no Nascimento, o que esse conhecimento que eu tenho aqui, só eu tenho e me encaixa porque a gente está vivendo a nova revolução industrial, uma revolução digital agora. Né? O Brasil precisa de um presidente, não quero falar de política, mas assim, o Brasil precisa de um presidente como o JK, que industrializou o Brasil para digitalizar o Brasil. Se a gente não tiver isso, a gente vai ficar para trás na história. A gente vai ficar como os países que ficaram rurais na época da industrialização. Vai ter que ser um presidente 8.0, Nascimento.
É exatamente, o presidente 8.0. Olha só aí, ó. Vamos pensar nisso. Agora, o D'Amigo trouxe uma questão ali que é super importante, preocupante, né? Esse crescimento todo no Brasil passa pela questão da educação, que a gente já falou, passa pela questão da qualificação, que você falou, e também pelo custo Brasil, que continua sendo elevadíssimo. Vamos rodar para o nosso tema central, né? Que é empreendedorismo. Eu sei que você é um empreendedor, ama o empreendedorismo. Recente, você fez uma série de cards no teu Instagram, fez um carrossel, falando de empresas e de empreendedores que se reinventaram em meio a grandes crises. Eu queria que você recordasse um pouquinho disso e depois falasse sobre esse aprendizado. Aí eu volto para o Erivelto fazer perguntas aí para você também, meu querido. Tá bom. Eu comecei uma série fazendo uma brincadeira no Instagram e no LinkedIn, em que eu falava de empreendedores, empreendedoras que criaram coisas em situações adversas. Então, você tem, por exemplo, produtos que a gente consome no dia a dia, como a Nutella, por exemplo, foi criado numa situação adversa. O exemplo da Nutella eu acho fantástico, porque existia uma escassez de chocolate na Itália, e as pessoas gostavam de comer chocolate, por causa da guerra teve essa escassez, e teve esse cara, que era um italiano, que teve a ideia, eu esqueci o nome dele agora, que é o mesmo criador do Ferrero Rocher, que criou uma pasta de avelã, que eles tinham em abundância na Itália, e misturou com um pouco de cacau. Então ele deu volume ao cacau, misturando com uma outra coisa, e criou um gosto peculiar, que é o gosto da Nutella, que hoje é o creme de avelã, como a gente conhece, misturado com cacau. Então você tem, eu sempre analiso o empreendedorismo da seguinte maneira: você tem as pessoas que empreendem por vocação e as pessoas que empreendem por necessidade, né? Eu empreendo porque eu não consigo um emprego e eu tenho que empreender. Eu tenho que procurar uma forma, ou porque não tem emprego na cidade onde eu moro, ou porque eu estou desqualificado, ou porque eu fui empurrado pela necessidade da vida a empreender, ou eu decido, de maneira consciente, me tornar um empreendedor. Eu quero empreender, eu tenho um sonho, eu vi uma demanda de mercado, me estruturo, que é o que a gente vê hoje com a maioria das startups. As startups têm os empreendedores por vocação, né? Mas alguns fundadores de startup também são empreendedores por necessidade. São perfis diferentes, mas são empreendedores iguais. É verdade. Você você falou aí do Nutella, do Ferrero Rocher. Veja como eu observei lá o teu post. A Vespa também. E você falou do Mate Leão, que inclusive é uma empresa brasileira, paranaense, que foi vendida para ninguém menos do que para a Coca-Cola, né? Nessa jornada sua, vou perguntar para o Fabiano se o Erivelto está aí, né? Daí o Erivelto me segue perguntando, mas nessa jornada sua, né, de observar empreendedores, o que tem te chamado a atenção e quais os te chamam a atenção? Olha, acho que a coisa que mais me chama a atenção no empreendedorismo e no empreendedor ou na empreendedora é que empreender é um estado de espírito, é uma energia, um sentimento. Empreender não é uma skill, não é uma competência. Empreender é um estado de espírito. Você empreende e você empreende todo dia. E no momento em que você empreende uma vez e você começa a usar o empreendedorismo a teu favor e a favor das pessoas em volta de você, aquilo se torna meio que um ciclo vicioso, porque o tempo todo você olha as coisas e você vê a oportunidade de empreender. E empreender não tem a ver com abrir uma empresa. Empreender, assim, as crianças empreendem todos os dias, eu falo. Então, você vê uma coisa e você vê uma maneira de resolver aquele problema, você empreendeu. Se você olhar a definição no dicionário, é isso. Então, os empreendedores que me chamam mais atenção, já respondendo a tua segunda pergunta, são os empreendedores que inspiram a gente a não desistir e, ao mesmo tempo, os empreendedores que mostram para a gente que empreender vai além de ganhar dinheiro. Eu acho que hoje existe eu não sou contra ganhar dinheiro, pelo contrário, né? Mas o Nascimento sabe disso. Mas, assim, empreender tem que ir além do dinheiro. E eu sempre brinco, porque às vezes eu participo de mentoria e tal, alguém pergunta, mas e se não der certo? Eu falo, olha, você não tem que se preocupar se não vai dar certo. Você tem que se preocupar o que você vai fazer quando der certo. Porque se você botar energia, vai dar jeito, vai dar certo. Você vai consertar aqui, vai consertar ali, vai tomar um tombo, vai perder um pouco de dinheiro, depois vai ganhar um pouco, uma hora vai dar certo. E a hora que der certo, você tem que se preocupar. E eu gosto desses empreendedores que te falam, olha, cara, não adianta você ficar pensando só na grana.
Porque uma hora a grana vai vir. E aí, se você tiver empreendido só por aquilo, acaba tudo. Acaba o sonho. Você não tem o Erivelto acabou de contar uma história do mais novo livro que ele vai lançar. Vou jogar a bola já para ele te contar dar esse spoiler aí para você. E é justamente isso que você falou. Não sei se é o que o Nascimento está falando, mas eu escrevi o livro do Salomão Soifer, um empresário conhecido aqui de Curitiba, dono de 5 shoppings Brasil afora, vários empreendimentos outros. O primeiro empreendimento dele foi quando ele queria um patinete, tinha 7 anos de idade, não tinha dinheiro, resolveu catar sucata, papel, coisa velha, para vender e comprar o seu patinete. Anos depois, ele precisou, eu não lembro o valor exatamente, mas vamos imaginar que ele precisou de 400 milhões de reais para abrir um shopping, foi na Caixa Econômica, pediu dinheiro. Quer dizer, o empreendedor está ali desde criança, né? É a pessoa que, independentemente da situação, vai atrás da solução. Sim. Erivelto, o empreendedor está em todas as crianças têm um empreendedor dentro de si, pode ver. Aquilo que a gente fala, é o sonho, o que a criança sonha, aí a gente mata o sonho da criança. Dentro da capacidade de aprender, de perguntar, o empreendedor é esse cara. O empreendedor é um pouco criança o tempo todo, sabe? Porque ele sempre está se perguntando. Sempre ele olha para uma coisa que está daquele jeito há 50 anos e fala, mas será que não pode ser diferente? Será que não dá para ser melhor? Será que não dá para ser mais barato? Será que não dá para durar menos tempo? E aí o empreendedor vai lá e faz. O Salomão, eu adoro a história do Shopping Miller, do jeito que ele abriu, que ele disse que ele foi para São Paulo e a mulher dele ficou falando a tarde inteira que queria ir no shopping. E ele falou, que shopping, deixa eu em paz, me deixa em paz. E a hora que ele entrou no shopping, ele falou, nossa, eu vou abrir isso em Curitiba. Né? Então eu acho fantástico, porque é esse olhar que a gente mata nas pessoas. E a gente não pode perder ele nunca, porque se a gente perder, a vida perde um pouco da graça, né? E aí eu acho muito triste quando alguém fala que vai empreender para ganhar dinheiro pura e simplesmente. E você vê, todos os empreendedores que empreendem por necessidade, todos, empreenderam porque precisavam ganhar dinheiro, precisavam sobreviver. Mas se você vai olhar o cara 20, 30, 40 anos depois, você conversar com ele, você vai ver que ele não fala mais em dinheiro. Não porque ele não precisa mais, mas porque ele aprendeu com a vida que não é só dinheiro que vai mover ele o dia, porque ele já tem. Então, se ele não tiver uma outra coisa para motivar ele o dia inteiro, todos os dias, aquilo perde a graça. É verdade. Então, a vida perde a graça. O Erivelto trouxe aí na palestra dele, que ele contou a história do livro e deu um spoiler aí sobre o que vai ter, né? O decálogo do Salomão, né? E entre as questões, muitas delas, ele é um cara da velha geração, não da nova economia, né? Por mais que ele tenha negócios disruptivos na nova economia atualmente, mas se você for pensar a cabeça dele, mas se você for ver assim com precisão, ela está muito alinhada com os conceitos que a gente vê nessa garotada das startups, dos unicórnios. Então, assim, paixão, propósito, foco, otimização de resultados, ousadia, foco em resultados. Se não der dinheiro, eu vou fechar. Sinceridade, honestidade, né? Que são fatores, são coisas que não têm a ver necessariamente nem com dinheiro, nem com negócio, mas são a questão de como é que você vai se portar diante dos negócios. Isso. Aprender uma coisa que sempre, compartilhar, né? Isso. Uma coisa que me chama muita atenção nos empreendedores e empreendedoras também é a integridade, sabe? Aquela pessoa é aquela pessoa sempre. Você pode encontrar ela no melhor restaurante de Nova York ou numa feira no meio da rua em Curitiba. Essa pessoa ela vai ser sempre do jeito que ela é. Então, isso eu acho fantástico. A integridade da pessoa, ela sempre é do mesmo jeito. Você nunca tem surpresa. Ela é humana o tempo todo. Não tem personagem, sabe? E uma coisa que tem me surpreendido, Diego, nós temos caminhado juntos aí em várias situações de conhecer empreendedores, essa história minha aí com o top de gestão. Eles não têm vergonha de falar aonde erraram e também não têm vergonha de abrir o coração e dizer o seguinte, eu acertei aqui. Então, assim, aquela história de caixa preta não existe mais. Não existe, não. Então, Nascimento, o meu pai tinha uma frase que eu adorava, ele dizia assim, que eu adoro, que ele falava assim, desconfie de quem só conta história bonita. Meu pai sempre dizia isso. Eu acho que o empreendedor de sucesso é uma pessoa que você gosta de ver por perto. Isso tem uma frase maravilhosa do filósofo contemporâneo Alain de Botton, que ele diz que uma pessoa segura de você conviver é uma pessoa que te conta em que momento e como ela vai te atrapalhar na vida. Então, se você não sabe como aquela pessoa é no momento de fraqueza ou no erro, aquela pessoa não é segura. E o empreendedor que tem 20 um cara como o Salomão Soifer, que tem 5 shoppings, que já fez
um monte de coisa boa e um monte de coisa errada, e porque tentou e arriscou. Sim, é do jogo. Esse cara, ele não pode só te contar as histórias boas, porque a gente sabe. Então, e eu vou te falar, é muito mais legal você contar uma história engraçada e cômica de uma viagem do que você contar, eu fui lá e a praia era linda. Não, ninguém quer saber essa história. As pessoas querem saber a história que você perdeu a mala, que o avião chegou atrasado. Então, essas histórias que têm graça na vida, né? Que trocaram a tua bagagem, que você não tinha roupa, né? Muito bem. Olha, você tem buscado talentos, Diego, para todas as startups aí curitibanas, para as empresas aí da nova economia. Eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais. A gente vai entrar agora para um próximo bate-papo com a Patrícia Abdala, executiva internacional, com uma experiência muito grande. Esse evento tá super diversificado, né? A gente procurou ter esse olhar de diversidade, e eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais e te agradecer, porque você tinha um compromisso, mudou o seu compromisso para estar aqui com a gente. Mas vale a pena. Eu que agradeço por vocês terem me convidado aí. Olha, assim, as minhas palavras finais são essas. Eu acho que, já que o tema é empreendedorismo, é a gente pensar que empreender... A gente sempre gosta de olhar o empreendedor depois que o negócio está pronto, né? E eu acho muito legal a gente pensar, por exemplo, você vê a história do Miguel, que é o fundador do Boticário. Boticário. Que tem aquela história que ele pegou uma batedeira emprestada do primo, do cunhado, não lembro de quem que era, para começar a bater remédio. E hoje o cara tem uma das maiores empresas de... né? E hoje o cara tem uma das maiores empresas de cosmético do mundo. Então, assim, quantos Miguel Kriegsner, quantos Salomão Soifer, quantas Luísa Trajano, quantos Hermelino de Leão tem no Brasil agora, nesse momento, pegando a máquina emprestada do primo, do cunhado e tal, para começar o seu boticário. Sensacional. E a gente acha que o cara ficou maluco, que o cara que aquilo não vai dar certo, que era melhor ele procurar um emprego. Então, assim, a gente eu sempre digo isso para quem empreende e vem me procurar. Empreendedor ajuda empreendedor. Então, se você vê um cara no começo, cara, dá a tua força para ele. O sorvete do cara não é bom, compra o sorvete dele, fala que é ruim, ajuda ele a fazer um sorvete bom, porque uma hora esse cara vai ser, se ele quiser, ele vai ser a maior empresa de sorvete do mundo. Sensacional. Então, você tem que ajudar as pessoas. Eu acho que a gente precisa, no Brasil, a gente precisa dessa corrente, sabe? Um ajudar o outro, porque o Brasil precisa desses empreendedores, mas a gente só valoriza eles quando eles estão no palco lá de Nova York, mostrando... Do PowerPoint. Não. Tem que ser agora que o cara pegou a máquina emprestada, que é a hora certa de... É agora que ele precisa do seu aplauso, não depois. Sabe, durante a pandemia aconteceu muito, né, de eu conversar com muitos empreendedores, fazer mentorias, conselhos e etc e tal. E o meu conselho era dizer o seguinte: não feche só por hoje, aguente mais você falou isso para mim, minha esposa tem restaurante, você falou isso para mim. Você foi um dos grandes incentivadores da gente. Siga em frente. Siga em frente, exatamente. Não deve nada não, siga em frente. Agora sim, vamos fazer o mesmo, né? Vamos fazer uma corrente do bem. Essa corrente do bem é super sensacional. Nós já estamos aqui há 8 horas praticamente, compartilhando informação, conhecimento, e essa corrente ela só cresce, né? Olha só, graças a essa amizade, a gente está com 30 palestrantes de todo o Brasil trazendo informação, trazendo conhecimento sobre empreendedorismo e, segundo o pessoal, conhecimento de alto nível. O pessoal está gostando, Erivelto. Que bom, né, Nascimento? 8 horas já de conversa. Eu acho que a gente não vai fazer 10, talvez chegamos a 11 horas pelo ligeiro atraso, né? Mas eu acho que 1 hora a mais só vai acrescentar, além do tempo, mas vai acrescentar conhecimento para as pessoas. Até porque eu acho que as pessoas não estão arredando o pé por causa do atraso, né? Que nem atraso de show de rock. Se a banda está tocando, ninguém sai da pedreira. Legal. Vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar um café ou um almoço para a gente estar juntos lá no Jacobina, no Jaco Agora, né? Que é o restaurante da Bia, a esposa do Diego. Eu, você, o Erivelto. Já estive lá. Essa galera. Apareço. Diego, obrigado, gente. Um abraço para você. Parabéns pelo evento. Um abração.